Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre políticas habitacionais. Coab. Nosso convidado, Rogério Conde, presidente da Coab, que é a Companhia de Habitação da Baixada Santista. Rogério, muito obrigado pela presença, viu? Prazer. O prazer é meu, Barroso. Vamos lá. Apesar de já ter atuado aí outras experiências, na área da administração pública, como vem sendo esse trabalho aí como presidente da Coab, uma entidade tão importante aí para a nossa região? Olha, Barroso, tem sido uma experiência ótima. Você citou aí, realmente eu já tive uma experiência anterior. Eu sou oriundo da iniciativa privada, família que sempre militou na área da construção civil. A Ingeterpa, né? A Ingeterpa, já são praticamente 55 anos de empresa. E eu tive lá atrás, no primeiro mandato do prefeito Papa, um convite também, fui administrador da regional do Centro Histórico. Foi uma experiência também muito bacana, mas essa na Coab realmente tem sido marcante para mim. Por coincidência, agora amanhã eu faço 6 meses à frente da companhia. E eu encontrei lá, foi uma surpresa agradável, porque eu encontrei uma equipe técnica muito qualificada, que realmente é muito comprometida com a companhia, que veste a camisa, e todos estão muito inteirados com toda a legislação que compõe as habitações de interesse social, para a gente edificar esses conjuntos para população de baixa renda, e realmente então tem sido muito bacana, uma companhia grande, estruturada e que faz um papel realmente de colocar em prática a política habitacional no município. Eu explico um pouquinho mais detalhado, A Coab, na verdade, ela constrói essas habitações mais populares, as econômicas assim, e financia diretamente. Como é que funciona esse trabalho, essa demanda, o dinheiro vem da onde? Eu queria ter uma geral, como funciona a Coab nessa parte, principalmente social que ela tem, nesse braço social. Perfeito. Os empreendimentos funcionam da seguinte forma, eles são convênios, a Coab faz convênio. Então ela assina convênio com o Estado, através do CDHU, ou ela financia, normalmente esses com o Estado, CDHU, o recurso fica na Caixa Econômica, e a Caixa Econômica vai liberando conforme medições, ou pode ser um convênio com o Estado e a União, ou só com a União, ou município, Estado e União. Cada convênio ele é específico. Então, tem uma demanda, por exemplo, agora, nós estamos com os morros. Então, nós tivemos várias, desde 2018, por exemplo, até agora, eventualmente tem um deslizamento, as chuvas, então, construções em área de risco, enfim. Vocês tiram essas pessoas daí, né? Exatamente. Então, a Coab ela tem também um braço social, com os técnicos ligados ao social. Eles fazem esse mapeamento todo, no caso dos morros em específico também, sempre com a Defesa Civil, tudo. Então, a gente tem tudo isso planilhado, todas essas famílias, essas localidades. Aí a gente faz um convênio, por exemplo,
com o governo do estado, às vezes a prefeitura cede o terreno, ou a SPU é uma área da União cede, a gente desenvolve o projeto em parceria com o CDHU e licita. Então, às vezes nós licitamos, às vezes o CDHU mesmo licita e a Coab faz o gerenciamento e a fiscalização da obra, e assim vai. Então, um empreendimento que nós temos hoje, por exemplo, em construção, o Prainha, na Zona Noroeste, esse já é para moradores das palafitas. Então, a gente vai lá, faz uma poligonal, da onde a gente quer retirar as famílias que estão em palafita, e mapeia tudo isso e leva para esse empreendimento. E nesse caso específico, por exemplo, a gente está revitalizando o mangue, né, retirando todas aquelas palafitas e a gente leva para o Prainha. Assim que eles ocupam os conjuntos, a equipe faz o acompanhamento pós-ocupação, faz todo o monitoramento das famílias. Então, é muito complexo. O trabalho da Coab em si é muito complexo. Não se restringe à construção de habitações de interesse social. Faz o acompanhamento antes, o mapeamento antes, o durante, a própria execução e depois a entrega. Então, são uma equipe multidisciplinar muito grande que faz esse acompanhamento. E outra coisa, é bom frisar que são para famílias bem pobres mesmo, exatamente, né? De baixa renda de verdade. Dependendo da faixa de renda, a unidade é dada, então esse mutuário recebe graciosamente, outros é financiado. Tipo R$200, R$500 por mês. Exatamente, conforme a renda dessa família. Isso. Então, isso eu acho fundamental. E deixar claro, Barroso, que eu acho que muita gente se pergunta, mas depois ele vem de volta. Realmente, a gente tem alguns percalços no caminho, é difícil, a gente lida com o ser humano tem as suas complexidades, mas toda vez que uma família ou alguém recebe uma unidade habitacional da Coab, ela entra no CAD, né, no cadastro, e nunca mais ela pode receber outra unidade. Ela pode ir para a Bahia, ela pode ir para o Rio Grande do Sul, ela pode ir para qualquer outro lugar, ela vai estar no cadastro nacional como tendo recebido uma unidade. Então, ela não pode mais entrar em movimento de moradia, nada, visando ser contemplada novamente, porque é impossível, ela não vai ser contemplada. É importante frisar que a pessoa tem que comprovar, né, entre aspas, um atestado de pobreza, que não tem condições, que está numa área de risco, que perdeu o seu imóvel por um incêndio, por um deslistamento. Então, são pessoas realmente necessitadas e carentes, né? Então, eu acredito que essa prática existe, porque o ser humano, mas deve ser muito, talvez... Pouquíssimas pessoas fazem isso, porque a má fé existe em qualquer lugar, qualquer nível, qualquer classe, mas são pessoas que precisam daquele imóvel, às vezes que não têm onde morar, e aquilo é uma salvação para eles, para botar a família deles lá, né? Na grande maioria são sempre, né, pontuados esses grupos específicos. A gente auxilia também os movimentos de moradia de forma geral, às vezes eles mesmos conseguem se cotizar e a gente auxilia na construção, na fiscalização da obra. Então, é muito complexo. E deixando claro também que a ocupação desses conjuntos habitacionais são feitos por critérios, né? Então, tem aqueles que são prioridades, né? As famílias com algum membro com PCD, famílias com crianças especiais, às vezes mães solteiras. Então, tem todo um regramento antes da ocupação que é levado em consideração. Só antes de a gente ir para o intervalo, a assistência social, por exemplo, tem um trabalho direto, junto à prefeitura, direto. Deve ter um trabalho grande, antes, né? Durante e depois. Um trabalho bem complexo, né? Exato. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre políticas habitacionais, Coab. Nosso convidado, presidente da Coab, Rogério Conde. Rogério, queria falar um pouquinho do trabalho da Coab para minimizar esse déficit habitacional e para abrigar essas famílias que vivem em situação de risco, né? E também queria que você falasse os projetos em andamento da Coab. Quero saber esse trabalho e os projetos em andamento.
Bom, vamos lá. Primeiro, os projetos são muitos, né? A gente tem vários projetos. Agora, em andamento, hoje nós temos em torno, acho que, de 6 conjuntos em construção, habitacionais, 5 em Santos, se eu não me engano, e 1 em Cubatão. Mas, assim, a gente tem focos, né? Como eu falei anteriormente, a gente trabalha através de convênios. E os convênios são sempre com o objetivo de atender uma demanda específica. Por exemplo, hoje no centro, é uma inovação, inclusive, na habitação de interesse social, pelo menos aqui na cidade e na região, é o retrofit. Então, por exemplo, hoje nós temos uma obra de retrofit, né, onde a gente está retrofitando um edifício que antes foi comercial e hoje a gente está transformando em habitações, serão 36 unidades habitacionais de interesse social, ali na esquina da Rua do Comércio. E eu acho que isso é um grande avanço na política habitacional e que a gente vai procurar replicar ele em outros pontos da cidade. A gente tem a orientação, né, do prefeito Rogério Santos, que vale a pena também aqui enaltecer a sensibilidade que o prefeito tem, que essa gestão tem com a habitação de interesse social. Eu acho que há muito tempo não se via um prefeito com tantas iniciativas, né? Verdade. Hoje nós temos, como eu falei antes, nós temos praticamente 1.300 unidades em obra. Eu acho que vai ser o prefeito, ao término dos 4 anos, acho que, sem sombra de dúvidas, o prefeito que mais vai ter entregue nos últimos anos. Era um dos focos dele Exatamente. antes de assumir, Habitação, era a zeladoria interesse social. e habitação de interesse Exatamente. social. E desenvolveu o centro também, né? E no centro, então, e como ele está investindo muito no centro, a gente tem a problemática no centro das habitações subnormais, né, os famosos cortiços, que precisam acabar, né? Não dá para... Os cortiços e as palafitas são habitações que a gente precisa realmente extinguir na cidade de Santos, uma cidade, né, rica, né, desenvolvida, e que a gente precisa acabar. E no centro, o retrofit, eu acho que vem para ajudar a solucionar esse problema, que, por outro lado, alavanca o desenvolvimento do centro. Os bairros do centro, Vila Nova, Paquetá, enfim, o centro como um todo, o próprio quadrilátero ali histórico e tudo, você tem uma grande infraestrutura já pronta, está né, pronta, Barroso? Você tem a infra toda de saneamento de esgoto, você tem água, ele é totalmente urbanizado. Comércio, escola, tem tudo. E você precisa levar vida. Você Verdade. precisa levar vida, você precisa levar moradia para o centro para que ele funcione nas 24 horas do dia e não só naquele horário comercial. As pessoas se deslocam às 8, 9, vão embora às 5, 6 da tarde, né? Às 17, 18, e não. A gente precisa ter as pessoas passeando com o cachorrinho, indo na padaria, no supermercado, com as crianças, frequentando as praças. Agora com a entrega do Parque Valongo, VLT também o vai VLT ajudar passando bastante. no centro. Então, esse conjunto de iniciativas, né, esse conjunto de investimentos do poder público precisam estar também acompanhados da política de habitação. Então, construir no centro, eu acho que não só a Coab, mas a iniciativa privada, eu acho que está começando a enxergar a possibilidade de desconstruir no centro. A gente tem também o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que vai alavancar bastante no centro. Então, eu acho que esse incentivo, né, da Coab fazendo esse retrofit e já com propostas de outros imóveis a serem retrofitados para transformar em habitação de interesse social, eu acho que é um grande avanço. Bom, antes de ir para o intervalo, eu queria que você falasse rapidamente, né, dos próximos passos para a construção da primeira etapa do Parque Palafitas. Também vai estar sobre o guarda-chuva da Coab? A Coab vai estar atuando em conjunto com as secretarias de obras do município, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que ajudou na concepção do projeto, junto com o escritório de Jaime Lerner, que foi contratado para fazer o projeto macro.
E a gente vem detalhando isso junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o arquiteto Glaucus Farinello. E vai ser muito bacana, já está em licitação a laje, que vai sobre o mangue. Essa laje, nela vai estar contemplada toda a infraestrutura de água, esgoto, e em cima as habitações propriamente ditas, a edificação delas, que vai ser um modelo muito bacana, que é mais um avanço nesse processo todo de habitação de interesse social, que vão ser modulares, né? Vai ser um projeto limpo, modular. A gente está em análise ainda se steel frame ou wood frame, mas vai ser modular e vai ser realmente um avanço que eu tenho certeza que vai ser replicado Brasil afora. Mais duas perguntas. Já tem verba alocada para isso e a previsão de início? Não, verba já na conta do município. Que beleza, já está em fase já de licitação a laje. Que legal. E a gente já está com todo o projeto aprovado e pronto. Começa agora já. Excelente notícia. Segundo semestre, a laje já vai estar em obra. Muito boa notícia. Olha, vamos para o nosso intervalo com uma notícia que o Rogério trouxe aqui espetacular para a gente, que vai colocar Santos aí como uma referência no Brasil todo, esse projeto. Logo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre políticas habitacionais, sobre a Coab. Nosso convidado, Rogério Conde, presidente da Coab, Companhia de Habitação da Baixada Santista. Rogério, como a adoção de novas tecnologias podem colaborar para o avanço e agilidade dessas construções populares? Olha, Barroso, eu particularmente sou um defensor dessas novas tecnologias, das construções modulares, né, do steel frame, da obra limpa, e a gente tem muito isso, né, por exemplo, nos Estados Unidos, tudo. A gente aqui no Brasil, uma questão cultural, ainda constrói sempre de forma bem convencional, tudo, mas eu acho que para habitação de interesse social, aliás, principalmente para habitação de interesse social, que requer uma agilidade, eu acho que isso é mais uma ferramenta que a gente tem para potencializar as habitações. Então, como eu comentei com você antes, eu acho que o Parque Palafitas vai ser muito disruptivo, é um projeto disruptivo, onde a gente vai conseguir fazer uma estrutura, né, uma edificação leve em cima de uma estrutura em cima da água, algo, né, que não foi visto antes ainda. Então, por isso até que eu citei que eu acho que vai acabar sendo replicado isso Brasil afora, porque a gente tem outras regiões no país com as mesmas características, em que, infelizmente, a habitação acaba avançando em áreas de preservação, em mangues, à beira, né, do rio, de braços de mar. Então, eu acho que isso vai ser muito bacana, porque a gente consegue construir rápido, de forma eficiente, com um custo muito próximo do convencional e modular, em que a gente pode ir avançando em unidades conforme até os recursos vão sendo disponibilizados. E quantas unidades a previsão inicial? Já tem uma previsão? Já, nesse piloto, né, o Parque Palafitas é um piloto, nesse piloto nós vamos fazer 60 unidades. Vamos edificar 60 unidades, mas já com previsão de depois você ir acrescentando os módulos. E o número total de palafitas? Eu já tive várias vezes, até com projetos do Rotary, né? Eu já andei pelas palafitas todas já, várias vezes. A gente tem até uma creche ali na Vila Gilda e tal. Você tem ideia, mais ou menos, de quantas casas ali? Olha, a gente tem mapeado... Cada dia cresce mapeado isso com o drone, né, aéreo, a gente vai mapeando, mas é muito difícil, porque você vê os telhados, mas junto, não sabe exatamente o número de unidades que compõem ou de famílias que estão embaixo daqueles telhados. Então é muito difícil, por isso que a gente faz a opção por criar módulos, né? A gente faz uma poligonal, delimita a quantidade de telhados, e a gente acaba
vai com o nosso pessoal lá social, mapeia todas aquelas famílias que estão naquele perímetro Isso, e a legal. gente coloca dentro de um. Aí, Isso que eu ia assim perguntar. que a gente esvazia aquele perímetro, a Demole. gente derruba. Isso que eu ia perguntar. Exato, que é para não. Né, Isso. senão retorna à ocupação. Então a gente derruba e transfere para os conjuntos já que estão esperando. Então vai ser por Aí área, vai né? exatamente, desse jeito que a gente está Legal. fazendo. E é dessa forma que está sendo o Parque Palafitas, nós estamos com esse procedimento também. Muito legal, que vai contemplando aos poucos e vai tirando aos poucos e vai Exatamente, limpando a área. exatamente. Pô, muito legal, esse projeto é muito legal. Bom, além da posição, né, na Coab, né, que você é o presidente, você é o representante da Associação Comercial, foi da diretoria, da diretoria da Associação Comercial, não sei se ainda é, Sou. mas é importante na Associação Comercial, que também é uma entidade importantíssima para a nossa cidade. Você Na também, Secob também. Né? a Secob também, faz parte da Secob, que também faz parte. E você também, através da Associação Comercial, né, você é representante no Condepasa. Isso. Eu queria que você avaliasse, né, como tem sido essa gestão que mudou agora, né, tá o Glaucus como presidente, né, e como você tem contribuído e como essa entidade tem contribuído para a nossa cidade, principalmente para o desenvolvimento do centro, que a gente sabe que tem algumas amarras ali com relação ao Condepasa, né? Isso. Algumas amarras. Queria que você falasse um pouquinho, o assunto é longo, dava um programa. Dava um Mas ainda programa, tem uns tá. 2 minutinhos, até 3 para você Dava um comentar programa. sobre Então, isso. vou procurar sintetizar. Para aqueles que não sabem, o Condepasa é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico da cidade. É um órgão importantíssimo, porque a gente não pode pensar nem projetar o futuro sem desrespeitando o passado. Então, a gente precisa manter algumas edificações que realmente merecem essa distinção e merecem ser protegidas. Mas a gente não pode também confundir o que é antigo Velho com e velho de que tem valor histórico. Então, é realmente o que tem valor histórico. Então, eu sou diretor da Associação Comercial de Santos, do qual eu tenho muito orgulho, por ser uma entidade mais que centenária e que faz um papel importante de protagonismo das discussões na cidade. E eu, por representar, por ser membro da Câmara Setorial da Construção Civil, eu, desde que estou dentro da Associação Comercial, eu participo como representante da CS no Condepasa, e a gente tem procurado, ao longo desses últimos anos, e eu posso atestar isso, que desde que eu entrei eu tenho essa leitura e essa visão, um olhar para a preservação do patrimônio, mas a cidade precisa avançar, a sociedade ela é mutante e a gente precisa adequar a legislação e tudo às mudanças da sociedade. E a gente tem, aos poucos, com muito critério, com muito respeito, fazendo isso, levando essa discussão. Então, hoje, a gente já está permitindo uma maior ocupação desses prédios. Então, vou te dar exemplos. Assim, antigamente, até pouco tempo atrás, você não poderia, por exemplo, colocar uma condensadora de ar-condicionado atrás da platibanda, por exemplo, no topo do edifício. Hoje, você já pode. Você consegue construir, por exemplo, uma estrutura que não apareça no fundo do prédio, para que você tenha, de repente, um elevador que dê acessibilidade, né? Então, várias modificações, uma porta antipânico, por exemplo, que você não podia ter, hoje você já consegue. Então, como a gente vê lá fora, né? Países muito mais antigos que o nosso, que preservam a sua história através de alguns prédios, mas que dão uso a eles, né? Então, a gente tem conseguido mudar um pouco a legislação para que ela avance nesse sentido e não engesse o centro histórico. Então, a gente tem conseguido esse avanço e isso está trazendo, inclusive, novos empresários investindo no centro. Então, eu faço parte também aqui do CMDU, representando a Associação Comercial, né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e pretendo, eu coloco esse mesmo olhar de desenvolvimento com critério nesse órgão também. Muito bom. Felizmente, chegou ao final do programa, temos assuntos aqui para mais 2 programas, mas quero muito te agradecer, Rogério, pela presença, quero agradecer a audiência aí do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.